Houve uma falha aí de comunicação, viu, irmãos? Mas a gente dá um jeitinho para tudo, não é? Ou seja, para tudo Deus tem um jeito. Amém? Nós somos apenas conduzidos por Deus. E aí, pastor, como é que estão as coisas? Você perguntaria para mim. Olha, as coisas estão bem, graças a Deus. Olha, a barba por fazer é por conta de uma alergia que eu já estou há uns 2 meses, mais 3 meses, com essa alergia. Já estou tratando com dermatologistas e tudo mais. Até lá no Centrão de São Paulo, aqui no Hospital São Paulo. Mas até agora eu não obtive uma solução assim que pudesse dar fim nessa alergia, né, que me saiu. Uma coceira muito grande, assim, uma alergia. Mas todos nós estamos sujeitos às enfermidades, viu, amados? Mas você não é pastor? Sim, e daí? O que tem? Pastor não fica doente, não? Pastor precisa se alimentar, pastor precisa de tudo, precisa dormir, não é? Pastor, quando anda muito, também cansa, sente fadigas, não é? Pastor tem todas as necessidades, porque se trata de um homem, de um ser humano, um terráqueo, tá? O espírito está pronto. Jesus disse, o nosso espírito? Não, o espírito dele. O espírito dele estava pronto, porque o espírito dos discípulos ao qual ele recorreu ali para pedir ajuda em oração, estavam desfalecidos, pois eles estavam dormindo. Estavam dormindo. Ora, ninguém pode estar com a vida espiritual avivada se estiver dormindo. Desperta, tu que dormes. Pois é. Então é isso. Mas ainda não está muito certo aqui não, a nossa gravação. Eu nem sei se saiu o louvor aí na gravação. Não é? Tem uma luz aqui brilhando. Vocês não vão pensar que são um reflexo assim do alto dos céus sobre a minha cabeça, como uma auréola de um homem santo. Não. Sou um homem de Deus, sim. Assim como você é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, é um jovem de Deus. Ô pastor, mas eu estou longe de ser um homem de Deus, de ser um jovem de Deus. Olha aqui, jovem, eu li uma palavra na Bíblia que eu também fiquei meio que assim, sabe? Não li agora, não, já li há 30, quase 40 anos atrás. Dizendo, jovens, eu vos escolhi porque sois fortes e já venceste o maligno. Eu disse assim, mas será? Quem que escreveu isso aí, hein? Foi o apóstolo Pedro? Sois fortes e já venceste o maligno. Aí eu dei por mim o seguinte, que Jesus, quando ele chamou para si, para seguirem com ele, na jornada, na senda da fé, trilhar o caminho do evangelho, da salvação de almas, ele chamou homens jovens, jovens mesmo. Os discípulos de Jesus eram todos jovens, 16, 17, 18 anos, até menos do que isso. Que tinha mais idade ali um pouco mais, que vem nos esclarecer um pouco esse ponto aí, é o apóstolo Pedro. Era casado, não é? Tinha sogra, porque tinha esposa. Era casado. Mas depois deixou tudo para trás lá. Deixou esposa, sogra. Não relata aqui se ele tinha filhos, mas devia ter. Era casado, quem casa para quê? Para ter filhos. Horas.
devia ter filhos, mas deixou tudo para seguir Jesus. Amém? Então os apóstolos eram jovens. E como é que eu sei que eles eram jovens? Ora, uma certa feita, Jesus tinha que entrar na cidade. Será que era a cidade de Cafarnaum? Me parece. E lá, logo na entrada da cidade, os visitantes que iam chegando tinham que pagar uma taxa lá, uma espécie de pedágio humano. Você pagava ali para ter a estadia ali, um imposto. Para ficar, quanto tempo você vai ficar aqui? O que você veio fazer aqui e tal? Tem que pagar tanto, tal. Jesus disse, estou sem dinheiro aqui. Jesus sem dinheiro? Sim, Jesus não carregava o dinheiro. Quem carregava o dinheiro era Judas Iscariotes, que era o tesoureiro daquela obra. Um homem de confiança de Jesus. Olha, por enquanto vocês esquecem aquele negócio que depois ele traiu Jesus. Eu estou falando de Judas, desse Judas que por enquanto estava servindo a Jesus, que foi chamado ali para ser discípulo de Jesus. Tá bom? Mas Jesus estava com Pedro. E Jesus olhou para Pedro e falou, mas está certo cobrar imposto daqueles que são nascidos aqui, daqueles que são... Não é? Pedro falou, parece que não. Jesus falou, não, não está mesmo, mas não vamos dar ocasião para esses homens, né? Acharam que nós somos fraudadores. Você vai fazer o seguinte, você vai lá no mar, pega a linha com o anzol e lança lá. E vai fisgar um peixe. E no que você recolher esse peixe, você vai abrir a boca desse peixe, ainda ele vivo. E dentro da boca desse peixe você vai recolher um dinheiro lá, que vai ser o suficiente para pagar o meu imposto e o seu imposto, as nossas estadias aqui. Pedro não disse, mas será que coisa impossível? Não, ele apenas obedeceu o ide de Jesus, vai. E ele foi. E foi isso que aconteceu, deu certo. Oh, glória a Deus. Se Jesus falou, vai dar certo. Ele disse, eu sou a verdade, vai. Se Jesus falou, está falado. E glórias a Deus por isso. Então, eles ficaram ali. Mas agora, o que tem a ver o dinheiro e o que tem a ver saído da boca do peixe? Conta isso para nós, pastor. Nós conhecemos um homem na Bíblia que ele também saiu da boca do peixe para salvar 150 mil almas da cidade de Nínive. Alguns dizem que ali eram cidade dos filisteus. Outros dizem que era cidade de amalequitas. Outros dizem que é povos caldeus. Mas dizem tantas coisas. Mas isso não é interessante. Interessante é nós sabermos como é que Jonas sobreviveu dentro do ventre de um peixe. Não era a baleia, maior ainda, por causa do organismo. Ele ficou de que jeito lá? Ele ficou de pé lá dentro desse grande peixe? Não tinha como ficar de pé ali, não. Ele ficou ou de joelhos ou de cócoras. Mas as algas que aquele peixe engolia frequentemente, toda hora, ia caindo sobre ele ali dentro do intestino. E ele tinha que respirar o oxigênio que aquele peixe
produzia. Ele estava sufocado ali. Foi 3 dias e 3 noites de sufocamento. Ele só com os olhos de fora e o nariz, o queixo ali, tudo atolado ali. Era uma sepultura. Aquilo era uma sepultura para Jonas. Só que Jonas se mexia, se movimentava, como um nenezinho no ventre da mãe, ali na bolsa, no útero. E dá chutes e tudo mais. E Jonas também tinha que se mexer, às vezes para mudar de posição, dentro do intestino. Do intestino, sim, do intestino daquele peixe. Aquilo provocou uma ânsia de vômito no peixe. Muito grande. Mas o peixe não poderia ter vomitado ali dentro da água mesmo? Sim. Mas operando Deus, quem vai impedir? O peixe então vai. Só que esse peixe era muito grande. Para chegar até bem perto da praia, ele ia ficar encalhado. Como muitos peixes, muitas baleias, tubarões, peixes de grande porte, vêm para a beirada ali da praia, lugar bem rasinho, acabam ficando encalhados. Então, ele a distância, a bastante distância, da praia, ele dá aquela engopada com a sua força tremenda e com a sua boca que se abre e lança Jonas à distância. Jonas vem à distância, como que se vem voando. Bate na água rasa. E logo se deu conta que estava vivo. E respirando olhou para cima e viu o céu. Olhou de longe e não viu mais o peixe gigantesco, nem a embarcação daqueles homens que o lançaram na água por conta do merecimento dele mesmo. Estou pagando o que o meu feito merece. Estou pagando o que a minha desobediência merece. É isso que eu estou pagando. Agora, dentro da geometria não, desculpa. Geografia local, a cidade de Nínive está muito longe de ter rios ali, Mar, então, nem pensar. Mar estava a 1.000 quilômetros. Quanto? A uns 1.000 quilômetros de distância de Nínive. Como é que Jonas ia agora andar 1.000 quilômetros para entregar a mensagem de Deus para aquele povo se arrepender? Ele ia levar meses andando 1.000 quilômetros. A não ser que o peixe tenha feito uma reviravolta e tenha vomitado ele no ponto de partida dele. Onde foi esse ponto de partida dele? Tarsis? Sim, pode ser. E dali, então, ele tenha tomado uma navegação rápida e dessa vez ele tinha tido a experiência de quase morte e não queria repetir o feito ou aquela experiência de sepultura. Então aí ele foi e entregou a mensagem como Deus o havia ordenado para aquele povo. E aquele povo se arrependeu, sim. A começar até pelo rei. O rei se arrepende, toda a comitiva do rei se arrepende, os príncipes e tudo mais. Aí os governadores ali e tudo mais, aquele pessoal da elite se arrepende. Então a demais categoria, por tabela, vai se arrependendo também. E aquilo que o rei fazia, se o rei está fazendo isso, vamos fazer também. Se vestiram de saco, de
pano de saco e jogaram cinza por sobre suas cabeças e lamentaram muito. Ó Senhor, tem misericórdia de nós, não nos destrua, ó Deus. Nós entendemos a sua palavra, o seu recado nós recebemos. E se converteram. É glória a Jesus. Graças a Deus. Irmãos, ô pastor, você sabe o que você está pregando aí? Eu estou tentando me encontrar aqui para poder dizer alguma coisa para vocês. Só que tem uma luz incomodando aqui, sabe? Tem uma luz que está incomodando demais aqui, amados. Está atrapalhando. Uma licencinha, por favor. Louvado seja Deus. Fica aí, meus irmãos. E graças a Deus que nos dá a vitória. Tá bom, ficou mais escuro aí, não é? Mas pelo menos não tem mais aquela auréola sobre a minha cabeça. Porque somos santificados por Deus, sim. Mas não somos santos, não. Estava ouvindo um rapaz aí de Barra Bonita. Ele estava falando, dando um testemunho até da vida dele. Aí numa igreja da Assembleia. Ele disse que já se converteu há 17 anos, foi nessa mesma igreja, há mais de 17 anos. Me parece que ele é até obreiro agora aí já, né? Na Assembleia de Deus. Ele disse que ele era um fanfarrão, um bandoleiro, bebia, fumava. Bom, isso é o de menos, né, que fazia a pessoa sem Jesus. Isso é o de menos que faz. Isso é o de menos que faz. Faz coisas muito mais terríveis, né? A mentira, o engano, né? A lascívia. Sabe que Agostinho, chamado de Santo Agostinho, sei lá porque é chamado de santo. Quem é santo nessa terra aqui? Faça-me o favor. Mas veja bem, Agostinho era um homem promíscuo, lascívio. Sujeitos, tudo que ele fazia era para conquistar a mulher. Devia ser um jovem até de boa aparência, um homem de boa aparência e tal. E as mulheres até aceitavam ele. E ele procurava esses lugares fáceis, né? Esses lugares de facilidade aí para obter as mulheres e tal. E aí houve um tempo que não deu mais para viver neste mundo de horror. Na prostituição e tudo mais, não deu mais. Ele aceitou Jesus Cristo como seu único Salvador. E é o único mesmo, não tem outro Salvador. Aí então, um dia ele vai passando pela rua, uma moça o reconheceu, uma moça dessas fáceis, o reconheceu e saiu atrás dele. E ele viu que a moça vinha atrás dele, apertou o passo. E a moça apertou o passo. Aí ele correu e a moça correu atrás dele. Aí chegou no lugar, ele ficou encurralado. Aí a moça chegou e parou assim perto dele, em frente dele, com seus trajes sensuais, não é? Provocativos, e dizendo: Agostinho, Agostinho, sou eu, meu bem, sou eu. Você não está lembrada de mim? As noitadas que passamos e tudo mais, Agostinho, sou eu, meu bem, sou eu, meu amor, sou eu, Agostinho. Ele empurrou a moça para lá, pegada nos ombros dela, com as duas mãos no ombro dela, falou: afasta-te. Por que, Agostinho? Sou eu, Agostinho. Você é você, mas eu não sou mais eu. Eu não vivo mais em mim. Jesus Cristo vive em mim. Eu não sou mais eu. Tá vendo? O sujeito para de fazer as coisas erradas, né? Que nem aqueles irmãozinhos que dizia:
já bebi, hoje não bebo, já fumei, hoje não fumo, né? Muitos erros cometi, né? Mas a Jesus me converti. Mas não é só isso, irmãos. Tem tantos defeitos, tantas falhas nos homens. Agora, o homem vai lá para cima do púlpito. Vamos lá. Ó, pastor, mas a gente acabou de lançar um homem de dentro da boca do peixe e agora nós vamos para dentro de uma igreja e subir em cima de um púlpito? Bom, primeiro, para ir para dentro de uma igreja, você precisa fazer que nem Nicodemos. Você precisa voltar para dentro do ventre da sua mãe. Porque a igreja está dentro do ser humano. Está dentro do homem, está dentro da mulher. Você é a igreja. Né? Alguém diz, eu vou buscar a Deus. Aonde você vai buscar a Deus, amado? Porque no céu você, mesmo que morra, você não vai entrar lá para buscar a Deus. Mas cadê a salvação? Cadê o Salvador? Um grupo musical já cantava, o Salvador, ele é Jesus, que por você morreu na cruz. Por você, ele morreu na cruz. Sim. Aí como é que faz agora? Você segue a vida. Você já está abençoado. Ele pagou o preço. Você não tem pecados. Jesus tem os seus pecados, porque todo pecado que estava sobre os homens foram postos sobre ele. Pecado a ponto de o Senhor Deus o rejeitar. Como pode Deus rejeitar-se a si mesmo? Porque Jesus Cristo é Deus. Houve vezes na sua vida que você se rejeitou. Houve vezes na sua vida que você disse palavras negativas contrárias contra você mesmo. Você disse, eu não sirvo para nada. Tudo que eu faço não dá certo. Eu nem sei para que eu vivo. Não é? Isso é uma rejeição. É você se rejeitando. É você se desamparando. Porque a nossa mente é o centro comando da nossa vida, do nosso corpo. Não se trata de coração. Se trata da mente. Tudo está armazenado na sua mente. O que são demônios? O que é o diabo que faz tudo isso comigo? E o que é Satanás? E o que é Lúcifer? Lúcifer é Satanás? Para começar, o nome de Satanás não é Lúcifer. Sabe-se lá de onde cavaram esse nome aí para colocar em Satanás? Um nome sigiloso, um nome bonito até, mas você não encontra nenhuma criança por aí que o pai batizou ela com o nome de Lúcifer. Não, eu nunca vi alguém falando, Lúcifer, vem cá, Lúcifer. Não é? Você já ouviu? Não ouve. Você já ouviu? Você já ouviu alguém falar assim para algum menino, vem cá, Pilatos. Pilatos, a mãe está chamando Pilatos. Já ouviu? Você já ouviu alguém falar assim, para alguém assim, vem cá, Barrabás. Barrabás, estou te chamando, Barrabás, está na hora do almoço. Vem, Barrabás. E aí vem aquele menininho correndo, o Barrabazinho. Você já ouviu? Não ouviu. Não ouviu. Pois é. As pessoas muitas das vezes ficam até retraídas, assim pensativas, quando chegam no cartório. Você gostaria de colocar o nome no seu filho?
Como que é o nome? Você fala Judas? Será que eu vou colocar o nome de Judas? Sim, por que não? Judas é abençoado, homem escolhido de Deus, homem santificado por Jesus para caminhar com Jesus. Ele orou por enfermos e os enfermos foram curados. Ele orou por cegos, os cegos começaram a enxergar. Ele orou por paralíticos. Orou. Ele expulsou muitos demônios. Quando o Senhor Jesus enviou eles naquela missão de 2 em 2, mas não foram de 2 em 2 dos 12, foram em 2 dos 70. Jesus não teve só 12 discípulos. Jesus teve 70 discípulos à disposição dele, todos portados com a mesma ordem de Deus para fazerem a obra, todos. Nem um para mais, nem deu para mais para um, nem deu para menos para outro, não. Todos iguais. Vocês vão. O que um fizer, o outro também vai ter a capacidade de fazer, porque eu estou enviando vocês. Vocês vão fazer isso. E aí eles chegavam lá e realizavam isso como? Eles diziam, em nome de Jesus eu estou aqui para fazer isso? Não, não. Simplesmente eles realizavam a obra como eles viam o Senhor realizar. Eles chegavam a alguém de enfermo e dizia, olha, receba a cura, sede curado agora. E a pessoa levantava, expulsava os demônios, dizia, sai dele agora. E saía. Mas não era usado o nome de Jesus. Não. Por isso que Jesus até vem dizer, olha, sabe, estas obras magníficas, maravilhosas, que vocês presenciaram, testemunharam e me viram realizar, vocês vão fazer maiores obras do que essas vocês farão. Porque vocês serão revestidos do poder do alto do céu. O Espírito Santo vai habitar em vocês. E a ação de vocês não será mais a ação de vocês, mas será a ação do Espírito Santo em vocês. Então, quando eu mostro essa Bíblia para vocês, não sou eu que estou mostrando, é o Espírito Santo de Deus que está mostrando. Você é o Espírito Santo? Eu sou o Espírito Santo? Ele habita em cada um de nós. Em cada um de nós quem, pastor? Em cada um de nós quem, pastor? Ora, tinha um senhorzinho fumando um cigarro de palha e ele era de uma denominada igreja, se assim podemos chamar. E ele estava lá, senhorzinho já com seus 70 anos, lá perto da CPFL. Lembra da CPFL? Lá em cima, lá. Estou falando aí do interior da cidade de Barra Bonita. Muito bem, ele estava lá sentado, tem uma pracinha ali por perto, ele estava ali sentado num banco. Aí de lá para cá, vem vindo 4 irmãos desta tal igreja que aquele irmãozinho também congregava. Fazia parte daquela mesma membresia. E esses 4 irmãos, não sei se estavam fazendo missão, ou sei lá porque que estavam por ali, mas eles vieram. Aquele irmãozinho que estava fumando avistou-os de longe e apagou aquele cigarro de palha, com aquele fumo de corda, muito mal cheiroso aquilo. O cheiro buscava lá na esquina de baixo. O mau cheiro, aliás. E aí, ele apagou e escondeu ali debaixo do banco, jogou para debaixo do banco. E abanou a fumaça daqui para lá, para lá. Aí os irmãos até que chegou nele. A paz de Deus, irmão. É assim que eles saudaram ele.
Amém, amém. Aí eles disseram para ele: ô irmão, fique em paz, irmão. Nós vimos de longe que o irmão estava fumando, sabe, irmão? Nós vimos o fumaceiro todo, vimos. Estamos sentindo o cheiro aqui, irmão. Mas, irmão, o irmão não precisa temer a nós, irmão. Temei a Deus, irmão. Não precisa temer a nós. Se o irmão ainda não está liberto deste vício, confia no Senhor. Ele vai libertar o irmão. Nós vamos ajudar o irmão em oração se o irmão quiser ser liberto desse vício. E aí, quando o irmão tiver essa graça, quando o irmão receber de Deus essa libertação, irmão, o irmão dê glórias a Deus. E fica tranquilo que aquilo que nós acabamos de presenciar, irmão, nós não vamos falar nada para ninguém, porque não interessa também. Sabe que eles foram de encontro a uma palavra de Deus que diz para que nós não devemos descobrir a nudez do nosso irmão. Não. Se você está vendo o irmão em contradição por aí, em algum lugar, fazendo alguma coisa que não condiz com as doutrinas da igreja, com as regras da igreja e tudo mais, você chega nele pessoalmente e fala: meu irmão, está certo, irmão, está fazendo isso, trilhando dois caminhos, irmão, porque o irmão não está liberto ainda, mas busque a Deus, irmão. Aconselha ele de alguma forma. Fala: isso aí faz mal para a sua saúde, meu irmão. Foi para isso que Deus te chamou, para ele libertar você deste mal, da bebida, das drogas, da pornografia, da prostituição, não é, meu irmão? Da mentira. Então, foi para isso que Deus te chamou, irmão. Mas se ainda o irmão não conseguiu ficar liberto disso, eu vou ajudar o irmão em oração. Vou interceder junto ao trono da graça de Deus para o irmão. Assim que tem que ser, é o amor ao próximo, é assim, sabe? Mas não, sai dali, vou contar imediatamente para o pastor. Assim que nós ver o pastor, nós já vai contar que pegou aquele irmão lá, fumando cigarro de palha, assim, no meio da cidade, lá na pracinha. O pastor vai ter que fazer alguma coisa, vai ter que repreender ele, colocar ele de banco, deixar ele sem ceia, deixar ele sem tudo, se ele tiver cargo, tirar o cargo dele, enfim, vai fazer alguma coisa, ou até excluir ali do nosso meio. Onde já se viu? Sai pra lá, seu Satanás. Você não é irmão de ninguém, não. Agora, aqueles que tiveram a mesma atitude daqueles irmãozinhos, dos 4 crentes lá, tá me parecendo aqueles 4 amigos que levaram aquele paralítico numa cama, sabe, lá em Marcos capítulo 2, e desceram, não dava para entrar ali naquela casa que estava muito tumultuada por causa da presença de Jesus que estava ali pregando. Eles acharam uma maneira de subir por cima do telhado, não sei como é que fizeram, viu, para subir aquele corpo com aquela esteira em cima do telhado, e puseram cordas e abriram um buraco no telhado. Olha, abriu um buraco no telhado da casa dos outros. O que é isso, hein? Mas fizeram isso. Deve ter consertado depois. Mas aí, e desceram. E não foi um buraco pequeno, porque tinha que caber um corpo humano deitado. E desceram até o centro. Jesus olhando para o alto, vê aquele corpo descendo ali e todos abrindo. Abre alas, abre, se afasta, abre espaço aí. E aí aquele homem posto ali, Jesus olha para aquele homem deitado, que há muito tempo havia deitado naquela cama, paralítico ali, naquela cama. Jesus olha para ele e diz: os teus pecados lhe são perdoados. Só isso? Só isso basta. Ele disse para a mulher: vai e não peques mais. Oh, meus amados irmãos, o Senhor é o mesmo, ontem, hoje e sempre. Se você chegar na presença de Jesus,
Não importa o pecado, a maneira desregrada que você leva a sua vida, mas se está disposto a vir a Jesus, Ele vai dizer a você também: os teus pecados te são perdoados. Zerou a conta. Pronto. Você sai dali limpo. Parece que saiu um caminhão de cima das suas costas. É isso, meu irmão. É a obra de Deus, é assim. Então nós temos visto muitos aí ocupando o púlpito agora e dizendo: eu estou aqui graças ao meu pastor, que é o pastor tal, que é o fulano de tal. Eu estou aqui graças ao bispo tal. Olha, eu conheço muitos aí que são bispos e ninguém os ordenou a bispo, e nem Deus os chamou para ser bispo, e nem Deus os consagrou para ser bispos, e nem foram ordenados por instituição eclesiástica evangélica nenhuma. Aliás, evangélico não é bíblico não, viu? E cristão é bíblico? Cristão até vem a ser bíblico, mas evangélico não é bíblico não, tá bom? Jesus chamou discípulos, não chamou evangélicos. Continuaram sendo discípulos de Jesus, não vieram a se tornar evangélicos não. Evangélicos aí foi depois de 70 anos depois da morte de Cristo lá, 70 depois de Cristo, que houve uma grande perseguição ali em Jerusalém, muitos foram crucificados. Você está achando que 3 cruzes foram muitos? Mas muitos foram crucificados. Centenas, para não falar milhares. Haja árvores para fazer cruz, para crucificar tanta gente ali. E muitos foram levados escravos para Roma, para ser lançados nas arenas, ali nos coliseus, onde eles promoviam aqueles espetáculos de carnificina, não é? Que davam aqueles cristãos para correrem ali naquela areia, enquanto da arquibancada todas assistiam e vibravam, e aí soltavam leões para comer aquelas pessoas vivas. Os coitadinhos tentavam subir nas paredes, e os leões os agarravam e os devoravam, e os comiam vivos. Era muito griteiro, irmãos, era muito sofrimento, era muita dor. Aquelas bestas feras, elas estavam sem comer há dias, que era para se alimentar daqueles corpos ali de mulheres, homens e até crianças. E aquele povo sedento por sangue dos outros, porque o sangue dele ele não quer ver caído nem uma gota para cortar o dedo, mas o sangue dos outros era uma delícia, eles se deliciavam com o sangue dos nossos irmãos, dos cristãos. E aí veio essa perseguição lá sobre Jerusalém. Então tudo se cumpriu ali. O templo foi destruído, Jesus falou, não ficará pedra sobre pedra, não ficou, foi destruído, derrubadas as pedras, foi queimado, saqueado e tudo mais. E houve aquela mortandade. Como é que aqueles coitados lá de Israel iam poder com o exército romano? Tropas romanas, com seus aparatos militares, houve uma destruição total. Muitos fugiram, eles permitiram que muitos fugissem, para que ficassem espalhados aí pelo mundo afora, sem pátria, sem destino, sem segurança. Pois é, irmãos. Então, tinha todas essas coisas que aconteceu 70 depois de Cristo. 70 depois de Cristo. Os apóstolos foram mortos. Muitos morreram. Muitos morreram.
Você sabia que o Evangelho de Marcos é o evangelho mais antigo, apesar de ser um livro histórico também, né? Porque conta a história de Jesus. Mas é o mais fiel, viu? É o mais fiel. O Evangelho de Marcos. Mais fiel. Mas só tem 16 capítulos lá, os dos outros tem 24, 28 e por aí vai. Mateus, Lucas, João, tal. E como que o de Marcos, com 16, não é? Marcos vai abordar assuntos breves que nos outros evangelhos não estão contidos. Mas ele vai omitir muitos relatos que o Mateus contou, que o Lucas contou. O Lucas fez uma pesquisa de campo. Saiu pesquisando pessoas contemporâneas que conviveram com Jesus, que iam ali nas passeatas de Jesus, que iam ali nas convocações que Jesus fazia. Mas Jesus fazia convocações? Faziam através dos discípulos. Os discípulos faziam o chamamento. Olha, o mestre vai estar ali, o mestre vai estar em tal lugar, o mestre vai estar em tal distância, o mestre vai estar... Então as pessoas se dirigiam para lá. Havia uma propaganda. Será? Sim. Eles faziam coisas, os discípulos, sem consultarem a Jesus? Faziam sim. Eu mesmo tomei um susto agora com a minha própria música aqui. Com licença, irmãos. Eu vou contar para vocês. Eu tenho um cachorrinho, ele chama Snoopy. E eu esqueci o controle do som aqui em cima da TV. Você acredita que ele apertou o controle que liga o som da TV? O som do aparelho? Tomei um susto, fui ver, era ele ligando. É um meninão ainda. Mas serve para guardar chácara aqui, né? Para nos dar alerta. Como se fosse uma campainha. Pois é, irmãos. Até me perdi um pouco aqui. Mas vamos voltar aqui na questão do púlpito. No púlpito. Ô pastor, quem é que deve estar no púlpito, pastor? O pregador, lógico. O pastor, de preferência o pastor. O diácono pode estar lá pregando, pastor? Se for pregador, se tiver a graça de Deus para isso, e for batizado com o Espírito Santo, ele pode estar lá. O evangelista, o presbítero. Tem um irmãozinho ali que não foi ordenado ainda, diácono, nada, mas é batizado com o Espírito Santo. Pode dar oportunidade para ele pregar? Se ele for pregador, tiver o dom, a graça de Deus para pregar, dá sim, por que não? Pode subir no púlpito, desde que seja batizado com o Espírito Santo. Senão não pode subir lá. Olha, mas ali é um pedacinho de lugar que faz parte do templo, faz parte da igreja. Apenas é porque é mais elevado ali o lugar, mas é o mesmo edifício. O que tem de diferente ali? O que tem de diferente ali? O diferencial ali é que dali é transferido a palavra de Deus. Palavra de Deus, através da Bíblia Sagrada. Então não é para qualquer um pregar a Bíblia. Eu hoje mesmo, por exemplo, não estou pregando nesse momento para vocês. Estou conversando com vocês. É diferente.
Mas você é pregador? Sim, sou pregador, sim. Pela graça de Deus. Sou pregador, sim. Já preguei para multidões. E não prega mais? Prego. Prego ainda. Prega o quê? Prego a palavra de Deus. Muitos dizem que... Alguns dizem. Eu considero que eles são meio malucos, sabe, para dizer uma coisa dessa. Eles dizem que a Bíblia não é a palavra de Deus. Não é. É palavra de homens mesmo. Homens com as suas histórias, com seus relatos. Aí alguns viram, alguns perguntaram para outros, alguns ouviram de falar, alguns, né, ouviram histórias, relatos e tal, mas que não é a palavra de Deus e nem foram inspirados pelo Espírito Santo para escreverem. Olha, eu vou dizer para vocês, sabe? Eu já escrevi um livro, sabe? Só que ainda não foi editado. Está aqui comigo. Ainda não foi editado. Mas contém 140 páginas. Não tem mais, tem mais um pouquinho. 160 páginas. E olha, faz 30 anos que eu venho escrevendo este livro. Tem gente que faz um livro atrás do outro aí, não sei como é que faz. Por quê? Porque não tem inspiração, não busca em Deus. Então, para escrever 1000 e tantas páginas aqui, né, neste livro abençoado, uma enciclopédia, é uma biblioteca. Acho que Bíblia quer dizer biblioteca, sabe? Porque são contidos de 66 livros, não é? Uma biblioteca aqui, em miniatura para nós. Glórias a Deus por isso. Então, muitos homens escreveram. E não havia contradição entre eles. Parece que aí um prega, outro desprega, um prega... É esse o seu caso, pastor? Não, não é esse o meu caso, não. Graças a Deus. Mas eu vejo agora. Então, eu ia dizendo, o rapaz está lá agora testemunhando. Porque se não fosse por essa igreja, se não fosse por esse ministério, se não fosse por este pastor aqui, presidente dessa igreja, se não fosse pelo apóstolo, quem te ordenou apóstolo, meu irmãozinho? Até onde eu sei, ninguém te ordenou apóstolo. Para começar, apóstolo nem é para ser ordenado em lugar, nem aqui, nem em lugar nenhum. Quer se contentar? Se contente sendo pastor. Evangelista, diácono, presbítero, reverendo, pregador. Não é? Mas apóstolo, alguns foi dado por apóstolos? Foram dados por apóstolos aqueles que Jesus chamou. O apóstolo Paulo, depois, que ele mesmo se autodenominou apóstolo. Porque ele diz que os demais apóstolos não consideravam ele apóstolo. E ele era o quê, então? Mas é só 12 apóstolos. Ele seria o quê? O 13º? O número 13? Ele afirma ter sido chamado por Jesus. Jesus conversou com ele e falou para ele. Ele foi arrebatado até o 3º céu. Ele conta isso. Quem era ele, pastor? Ele era um simples homem, como eu, como você. Ele tinha mais estudo, mais conhecimento, porque aprendia aos pés de Gamaliel.
Gamaliel era lá um professor, vamos dizer, de universidade, vai. O pai de Saulo, da cidade de Tarsis, mas não é Tarso, não é Tarsis mesmo. Mas Tarsis não é aquela cidade onde Jonas teve que partir de viagem ali para ir até Nínive? Esta cidade mesmo. Lá morava Jonas. E o pai de Saulo era riquíssimo. Ali era uma cidade portuária. E o pai de Saulo era um comerciante de especiarias, até joias, ouro, prata, essas coisas. E Saulo tinha sua irmã também, né? Ele era dali. E o pai dele podia pagar aulas particulares para ele. Então, o Gamaliel, ele deixava a escola lá e vinha na casa de Saulo dar ensinamentos para Saulo. Diz que ele aprendeu aos pés de Gamaliel. E como seria isso? Ele ficava sentadinho no chão e Gamaliel andando em sua volta e dando-lhe ensinamentos. Ensinamentos disso, daquilo outro. Nem precisava escrever nada, sabe? Era só na base do disse-me disse. E da onde esse Gamaliel aprendeu tanta coisa, que ficou tão inteligente assim, que dava lição para os outros, era um professor da dom de Deus, não é? Só pode ser. Dom de Deus. Então, ele aprendeu aos pés de Gamaliel. Menino sentado ali, aprendendo. Aprendeu tantas e tantas coisas que depois foi apresentado ele ali para o Sinédrio. E o Sinédrio fez um questionamento ali com ele, fez uma sabatina ali com ele, e disse: oh, esse moço sabe muito das leis judaicas, sabe muito, e é assim mesmo, esse é realmente um servo de Deus, é preparado até para ser um sacerdote. Vamos ficar com ele aqui. Então, com 35 anos, ele já fazia parte do Sinédrio. O Sinédrio tinha um número de homens ali, uma constituição, como se fosse ali o nosso Congresso, né? Como se fosse a Câmara dos Deputados, a Câmara dos Senadores. Ali tinha aquele Sinédrio. E ele já fazia parte daquele Sinédrio. Ele era uma autoridade ali, com 35 anos. Então aí houve depois que ele começou a perseguir o povo de Deus, com autoridade para matá-los, levá-los presos e tudo mais. Ele deve ter começado a pregar o evangelho mesmo quando ele já tinha quase 50 anos de idade. Porque depois houve um tempo, depois que ele se converteu, ele passou, para ele ser reconhecido como crente, mas esse homem aí é um perseguidor, está fazendo de santo aí para assassinar nós. Está dando uma de morto aí para depois nos matar. O que é isso? Nós não confiamos nesse homem. Aí, uns 10 anos mais, ele teve que sair pelo mundo afora aí, fazendo missões, pegando as suas teses e tudo mais. Depois de uns 10, 12 anos aí que ele veio a ser reconhecido como crente. Não era como apóstolo, não. Como crente. Ele falou: olha, se eu não sirvo para ser apóstolo de vocês, aqui junto com vocês, eu vou ser apóstolo lá para os gentios. Não é para judeu, não. Vou ser apóstolo para os gentios. Para aqueles que nunca ouviram falar de Jesus. Ou pelo mundão afora aí. Ele devia ter seus recursos, né? O pai dele era rico. Deve ter dado uma boa grana para ele. Ele viajava de navios naquele tempo. Custava uma grana, custava uma fortuna fazer viagens de navio para cidades mais longe, até para outras nações. E ele tinha dinheiro para pagar isso aí. Diz que o pai dele era uma espécie de um construtor, de um engenheiro, fabricante de tendas, sabe? Fabricante de tendas. Mas não era só isso.
Diz que daí é que Saulo de Tarso, depois Paulo, obteve esse ofício aí de fabricante de tendas, sabe? Fabricava tendas para vender. Não, mas ele saiu dali com a grana no bolso. Ninguém sai de casa assim para uma missão aí despreparado. Não, ninguém sai, ninguém. Mas Deus cuida mesmo. Deus cuida mesmo. Capacitou ele, portou ele de toda essa capacidade. E ele sobrevivia. E sobrevivia bem, viu? Sobrevivia muito bem. A maior parte do tempo esse homem estava na cadeia. Quando você ia procurar o homem, cadê onde está? Está preso. E onde está agora? Está espancado. E onde está agora? Está preso de novo. Mas também esse homem não sai da cadeia, o que ele está fazendo de ruim? Está pregando que Jesus é o Senhor Salvador e que fora ele não há salvação. Só por causa disso? Só por causa disso? Pois é. Então, amados, hoje nós vemos pregadores e eles vêm para cima do púlpito. E vêm de qualquer maneira, viu, irmão? Vêm de qualquer maneira. Tinha um pastor que eu conheci da cidade de Lençóis Paulista. Não vou falar a igreja. Mas pregava, cantava, e fazia anos, hein? Anos. Os filhos não eram crentes, as filhas cantavam ali na igreja. Tal. E o homem era elétrico em cima do púlpito. E pregava, e andava, e falava. E olha que não tinha microfone sem fio, porque agora solta um microfone sem fio na mão desses pregadores aí, ele sai correndo de cima do púlpito, vai pregar lá fora na calçada da igreja. E depois volta correndo para dentro de novo. E gritando, e pulando, e saltando. Faça a meu favor. O lugar do pregador é no púlpito, rapaz. Na tribuna, ali atrás da tribuna. O púlpito é aquela área abençoada para ficar homem de Deus. E a tribuna é o lugar onde você coloca a sua Bíblia ali, a palavra ali, entendeu? E aí você abre e fica ali. Quer andar? Anda ali. Anda ali em cima, no altar. Anda ali. Não ande sem a sua Bíblia na mão, não, hein? O pregador tem que andar com a Bíblia na mão. Por quê? Porque tem que andar porque é a espada. Pega a sua Bíblia, leu o texto, leu o versículo, leu. Vai pregar sobre isso? Vai. Fecha a Bíblia, pega ela, põe debaixo do seu braço. Tem uns que pregam com a mão no bolso, né? Eu vou falar, viu? Você está pensando que está onde? Tem outros que sentam lá em cima e a primeira coisa já cruzam as pernas. Você não está no cinema, amigo. Você está lá no altar. E as pessoas que estão lá embaixo ainda ficam pensando, olha, se eu fosse santo que nem aqueles homens que estão lá em cima do altar, e se eles morrer agora, eles já vão diretamente para o céu. Pode ser que você esteja enganado. Se você morrer também e chegar lá no céu procurando ele, se ele morreu primeiro que você, pode ser que você não o encontre, apesar que alma não vai ver alma, porque a alma é invisível. Mas você não vai encontrá-lo de maneira nenhuma. Pode ser que ele esteja no inferno. E você pensa, mas era pastor, era pregador, era cantor da igreja. Pois é. Muitos dirão, Senhor, Senhor, pregava no seu nome, expulsava demônios no seu nome, curava enfermos nem seu nome. Ele vai dizer, apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Mas vai ser muitos desses? Como muitos? O que você considera muitos? 1 bilhão para você é muito? É? Mas isso é pouco. 2 bilhões para você é muito? 3 bilhões para você é muito? 5 bilhões de seres humanos é bastante para você 5 bilhões? Você consegue contar 5 bilhões de pessoas? Você consegue? 6 bilhões. E se eu te dissesse que 7 bilhões e 980 milhões de seres humanos não verão a Deus?
não entrarão na glória de Deus. E todos os cantores evangélicos alto lá. Cantores evangélicos são bem poucos, mas também passa na peneira, não sobra nenhum. Como nenhum? Nenhum. Tem alguns agora que talvez estejam aceitos pelo chamado de Jesus, porque se tornaram pastores, sabe? Mas por ser cantores, não. Nem por ser cantora, não. Estão perdidos? Estão perdidos. Mas eu conheço alguém que canta há 50 anos, há 60 anos. O senhor lembra daquela tal, né? E daquela outra tal que canta até hoje, está velha, mas ainda canta. O ministério dela foi esse. O ministério dela, não, o trabalho dela, da onde ela arranca os seus recursos financeiros, onde ela tem seus carrões, seus carros, suas casas, até mansão, não é? São riquíssimas. De onde vocês arrancaram esse negócio de pastora aí? Não existe pastora. Aqui na nossa igreja nós consagra a pastora. Pode desconsagra ainda. Apesar que não dá mais, né? Se consagrou, não dá para desconsagrar. Mas pode desconsiderar, tá bom? Manda ela ir sentar lá. Manda ela ir sentar lá, dar glória a Deus, bater palma lá e aleluia. Aonde? Lá embaixo, lá onde fica todo mundo que diz que aceitou Jesus, mas não foi eles que aceitaram Jesus. Jesus os aceitou por misericórdia. Mas eles vieram a Jesus. E Jesus disse que de maneira nenhuma os lançaria fora. Vieram. Mas isso não quer dizer que o aceitaram. Porque aqueles que aceitam Jesus de verdade têm que tomar a sua cruz e seguir. Que cruz? Uma cruz de madeira? Eu vou fabricar, pôr nas costas e sair andando por aí que nem eu vejo um monte de doido por aí no meio das rodovias aí, carregando cruz na costa até chegar num lugar aí que eles consideram santificados aí e vão lá adorar santos e tudo mais e pagar suas promessas e tudo mais. Esses daí estão perdidos. Vão morrer pelo meio das rodovias mesmo. Se não morrer de canseira, de enfado, vão morrer, né? Pelo desamparo de Deus. Porque essas pessoas não têm o amparo de Deus. Eles têm o amparo de quem? Eles têm o amparo do pai deles, que é o demônio. Demônio não, diabo. O que é diabo? O que é demônio? É a mente. O mal e o bem está constituído dentro do homem. Quando o homem fala o mal, é porque saiu da boca dele e falou mal. Se ele fala o bem, ele está abençoando. É bênção. Saiu da boca dele, da mente dele. Primeiramente, computadorizou tal e liberou tal e saiu pela boca dele. Mas é tudo a mente que faz. Na mente está contido o bem e o mal. Dentro do homem está contido o bem e o mal. O devorador do celeiro não é o gafanhoto. O gafanhoto é a própria pessoa. A própria pessoa é o gafanhoto. Ele mesmo é o devorador do seu próprio celeiro. Ele mesmo. É ele mesmo, é ele mesmo. Quem mata, assassina outro, não é o diabo. É a própria pessoa mesmo. É outra pessoa. É um outro homem, uma outra mulher, que vai lá e assassina o outro. Mata de diversas formas como pode. Sufocado, envenenado, e mata a tiro, a facada, e tira a vida do outro. A pedradas, enfim. É o homem. O homem mesmo faz isso. Quem faz adulterar é a pombagira. Porque que pombagira? De onde arrancaram isso? Não tem nada disso aí. Isso é conversa de maluco lá que veio lá da África. Mas você não considera isso daí? Isso aí eu considero balelas. Isso aí não vale nada. Mas para quem crê, que fiquem lá sapateando, girando em volta lá e dizendo que baixou algumas coisas. Baixou nada. Tudo coisa da cabeça. Tudo coisa da cabeça, tudo coisa da mente. A mente é que produz tudo. Produz o bem e produz o mal. Cada um age de acordo. Eu quero. E aí a prostituta tá com demônio de prostituição. Não, é porque a mente dela faz com que ela tenha aquele desejo carnal. Ela quer fazer a vontade da carne dela. Ela não se conforma só em ter um homem só.
E assim como o homem não se conforma em ter uma mulher só. Então ele é um prostituto, mas por causa do quê? Por causa da mente dele. A mente dele está voltada ali para pornografia, para lascívia, para adultério, para tudo que não presta, para prostituição. Você entendeu? É a mente dele que está voltada para aquilo. Não tem nada de demônio. Demônio não tem nada a ver com isso. A guerra do diabo é contra Deus. Ele sempre quis guerrear contra Deus, afrontar a Deus. É lógico. E o que deu em Jó? Aquela enfermidade. O que aconteceu com Jó? Foi a mente de Jó? Foi o diabo que fez aquilo? Não foi o diabo, coisa nenhuma. Foi o próprio Deus. Foi a vontade permissiva de Deus. Deus permitiu tudo aquilo na vida de Jó. Matou os filhos dele todos. Quem matou Jesus? Foi os judeus? Foi os romanos? Foi quem? Foi os samaritanos? Que tipo de endemoniado que matou Jesus? Quem o demônio usou para matar Jesus? O demônio não tinha autoridade para matar Jesus? De forma nenhuma. Jesus é Deus. Quem matou Jesus? Ele mesmo. O próprio Deus o matou. Na cruz? Sim, na cruz. Por antecipação, ele já havia dito, e chegou ao nosso conhecimento, viu? Ele disse, ninguém tira a minha vida. Eu a dou porque eu quero a dar. Isto porque tenho poder para reavê-la. Mas ele esteve 3 dias morto. Quem te disse? Mas ele não morreu na cruz, ele morreu na cruz. Mas ele disse, o meu pai trabalha até hoje e eu também trabalho. Ele continuou trabalhando. Ele disse para Deus, Senhor, eu lhe entrego o meu espírito. Entregou o espírito a Deus, porque todo espírito volta a Deus, porque é o fôlego da vida. Deus expirou nas narinas do homem, o homem se tornou alma vivente. E quando sai do corpo do homem, Deus aspira, volta de novo para Deus. Não importa de quem seja o espírito, volta de novo para Deus. Agora, a alma, sim, do homem, a alma que pecar, esta morrerá. Alma e espírito não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. O espírito é o fôlego de vida que Deus deu e voltou para Deus. Está escrito, Deus deu e Deus tirou. Tá bom? Agora a alma, sim, essa vai entrar em condenação, porque a condenação já vai partir junto com ela. Ela própria vai se autocondenar. Mas não tem um juiz? Tem um juiz. Mas a alma mesmo vai se autocondenar. Porque as almas são conscientizadas. Elas estão agora lá em certo lugar, numa antecâmara, que não é nem perto do céu de Deus, pois o céu de Deus é o 10º céu, como revelou Enoque. Enoque não entrou no céu, mas Enoque foi levado até um certo lugar, onde ele pôde contemplar o 10º céu, mas isso não lhe deu o direito de ver Deus em sua glória. Ele não viu Deus. Viu anjo, mas não viu Deus. Existe um 10º céu, 10º céu, lá está Deus. Lá está Deus. O 3º céu é o paraíso? Olha, se o 3º céu é o paraíso, como diz Paulo, ele viu lá coisas inefáveis, e o 4º céu, o 5º céu, o 6º céu, o 7º céu, o 8º céu,
Tem coisas muito mais inefáveis até chegar na glória de Deus, no trono da graça de Deus. Então, você não fica quebrando a sua cabeça aí para querer saber aonde é o céu e que quem morreu agora já está com Deus no céu. A pessoa está ali no caixão, ele já está ali no caixão, para ele acabou. E aqueles que estão ali, como que chama aquilo? Velório de corpo presente ali, sei lá, missa de corpo presente, ou culto de corpo presente, sei lá. Estão ali olhando para aquele rapaz, para aquela mulher, para aquele homem. Poxa, descansou, hein? Era trabalhador, era uma maravilha, era um bom homem. Oh, nunca vi um homem bom que nem esse. Nunca vi uma mulher boa que nem essa. Nunca vi uma... O sujeito era uma desgrama. Só fazia peso em cima da terra. O sujeito não buscava Deus. Não queria nem saber de Jesus. Ele dizia, Jesus para mim é dinheiro no bolso. Que Jesus? Tá atrás de Jesus? Quem põe comida na minha mesa sou eu. E agora está ali. E aí vão enaltecer aquele homem. Virou anjo agora. Que anjo? Está no céu agora. Só se for no céu das cabras. Se partiu sem Jesus ficará para toda a eternidade. A única oportunidade que o homem tem de ser salvo é aqui na terra, enquanto ele está vivo. Pois Jesus disse em Marcos 2, o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados. Isso significa que enquanto você estiver vivo, Deus chamou um homem de louco e disse, louco, ainda hoje pedirão a tua alma. E tudo o que tens constituído, para quem ficará? Para quem será? Para os outros que vão gastar à vontade aí, não saiu do suor deles mesmo, saiu do seu defunto. Aquele homem iria morrer naquele dia, hein? Ainda hoje pedirão a tua alma. Você sabia que os 2 ladrões que foram crucificados na cruz, existia uma espécie de uma vala, um cemitério que era uma vala comum, onde esses homens condenados, porque eles matavam gente todo dia lá, viu? Aqueles romanos matavam gente todo dia. Todo dia tinha gente lá para ser executado, hein? E jogavam numa vala comum. Jogava lá, do jeito que estava, pelado, pau! Jogava dentro daquele valetão lá e joga a terra em cima. E assim era jogado. Há uns que tentam dizer que o próprio Senhor Jesus, como morreu nessa condição de maldito, foi lançado também nessa vala aí. Deixaram ele 3 dias lá no sepulcro. Mas esse José de Arimateia era uma bênção, hein? Era convertido nada. Era um religioso lá que fazia sacrifício de animais lá e vivia pela lei de Moisés. Ele nunca aceitou Jesus de verdade, não. Ele foi ter com Jesus lá para obter algum conhecimento, alguma informação, para ele chegar lá e falar mais bonito lá na presença dos colegas dele lá. E como é que ele deu o túmulo dele? Deu nada, só emprestou. Então, amados, há quem diga que Jesus, depois dos 3 dias, tiraram o corpo dele daquela sepultura e o levaram. Quem? Os soldados romanos mesmo. E jogaram na valeta lá. No valetão lá. Na vala. E o cobriram também. Junto com todos aqueles outros que eram condenados. Mas como? Estavam os lençóis ali, todos dobrados ali, os lençóis, tudo tirado. Quem falou que estava? Pedro viu. João viu, muitos outros viram. As mulheres viram. Acho que as mulheres até viram primeiro. Não, as mulheres não entraram lá dentro do túmulo, elas olharam lá da porta e viram lá no fundo lá. E parecia que era meio escuro lá no fundo.
Mas com o que nós ficamos? Fala, pregador, com o que nós ficamos? Com que informação nós ficamos? Ficamos com a informação que Jesus nos deu. Ele disse: farão tudo isso comigo e depois me matarão. Mas no terceiro dia eu ressuscitarei. Ninguém me ressuscitará. Eu ressuscitarei. Eu sou. Eu sou. Eu fico com Jesus. Jesus morreu, foi sepultado. Ao terceiro dia, as pedras foram roladas por anjos de Deus. Os anjos de Deus são gigantescos. Eles são enormes. Os pés deles ficam aqui no chão. Seus joelhos nas alturas. Suas coxas e troncos ficam para lá das nuvens. Sua barriga, seu peitoril, e vai subindo, vai subindo. Eles rolaram com uma unha, com o dedo, rolaram a pedra. Não foi Jesus mesmo que rolou a pedra? Ou já que ele ressuscitou com um corpo glorioso, já que ele não podia atravessar paredes, como ele apareceu lá para os discípulos, ele não podia ter saído lá do túmulo assim, sem remover pedra nenhuma? Não podiam, porque senão depois, como é que iriam remover? E como é que aquelas mulheres queriam passar perfumes ali, alabastros, coisas e tal, no corpo de Jesus? Se Jesus já estava sepultado com aquela pedra gigantesca ali na boca da porta? A pedra não era tão gigantesca assim. Lembra do túmulo de Lázaro? Tinha uma pedra lá na porta também. Mas tinham vazões ali, sabe? Brechas ali. Então, mesmo o corpo ali em decomposição já cheirava mal. Então dava para sentir o cheiro ali. Naquele cemitério improvisado ali, cavado nas rochas. E tinha uma pedra ali. Aquela pedra, 2, 3 homens iam lá e rolavam elas ali. Não era tão grande assim. Só para tampar a boca do... Tem um cemitério aqui que você vai ver, tem só aquelas gavetas, né? Então ali era uma espécie de uma gaveta também. Alguns dizem que era uma espécie de um quarto assim, que tinha lá, tinha até uma cama onde se deitava o defunto e ficava lá e tinha uma escadaria que descia e ia lá dentro, dava para circular lá dentro, isso, aquilo, outro e tal. É tudo muito mais complicado do que isso, irmãos. Mas Jesus ressuscitou sim. Ele subiu até chegar nas nuvens e depois dali partiu, fora do alcance dos olhos. Sim, subiu. Subiu na frente deles com o corpo e tudo, com o corpo glorificado e tudo, subiu na frente deles. Subiu. Na frente deles assim. Foi subindo. E ninguém falava nada, não se prostraram de joelhos, não começaram a dar glória e aleluia e fazer isso e aquilo outro. Não, estavam atônitos, olhando, paralisados. Como pode um corpo? Ele subindo para cima, e indo, e subindo, como se fosse um balão. E foi. Até que eles foram despertados por servos de Deus que vieram do céu, dizendo: varões, ô Galileus, por que vocês estão olhando aí para cima? Estão olhando esse Jesus que vocês estão vendo ele ir? Esse Jesus que vocês vistes ir, da mesma forma ele irá voltar. E vocês vai fazer a obra, vai trabalhar. Pois é, amados, aí está. Jesus é Deus e nós somos os seus seguidores.
Somos o quê, pastor? Somos evangélicos? Não, somos discípulos. Somos cristãos? Somos. Somos protestantes? Protestante era o Martinho Lutero. Ele que protestou era um padre, ó. Eu sou amigo do padres aí, Deus abençoe a vida deles, mas eles têm que aceitar Jesus de verdade, hein? Parar com essa idolatria aí, com esse negócio todo aí, com essa queimação de vela, com essa vestimenta aí, com esse vestidão maluco aí dos judaizantes aí, certo? É até bonito, até bem confeccionado, custa caro aquilo ali, aquelas roupas ali, custa caro aquele negócio todo. Aqueles altares cheios de ouro, cheio de tudo, tá? Fica muito caro essas coisas aí. Para com isso, gente. Busca Jesus de verdade. Jesus pregava pelos campos e valados. Sentava numa pedra e pregava. Pregava ali no relento. Andava jornadas e jornadas caminhando e passando em aldeias, em cidades. Jesus pregou muito pouco em sinagogas. Ele era expulso das sinagogas. E olha que sinagogas seriam templinhos menores, seriam igrejinhas, sabe? Ele pregava só nas igrejinhas. Naquelas sinagogas ali, onde, a hora que sabia que ele estava lá, já mandavam os religiosos lá, expulsa de lá. Não deixa eu pregar lá, não. No templo, Jesus pregou no templo, ele pode ter pregado na escadaria do templo lá, mas lá dentro eles não iam deixar Jesus entrar. Eles eram os inimigos de Jesus. Vocês esqueceram disso? Era a casa do meu pai ali, como ele disse? Sim, era a casa do meu pai. Só que ele mesmo não podia entrar lá. Não era dada oportunidade para ele falar aqueles sacerdócios. Ali só falava o sumo sacerdote. E os sacerdotes? E os levitas? Cantavam. Que levitas? Levita não cantava coisa nenhuma. De onde vocês tiraram esse negócio que levita é cantor? Levita servia para fazer a limpeza lá depois dos holocaustos, depois dos sacrifícios que eram feitos lá fora do templo. Naquelas bacionas que cortava pescoço de carneiro, de cabrito, de boi. De boi, até de boi. Os mais ricos levavam boi. Aqueles pobrezinhos que não podiam levavam um pombinho. Esses que levavam pombinho ficavam lá para fora. Lá, o sacerdote falava, trouxe pombinho? Daí. Nem olhava para sua cara. Mas aquele que levava um boi, esse levou um boi. Esse aqui trouxe um boi, hein? Poxa, então esse aí deixa eu entrar. É que nem hoje, né? Quem dá mais? Então, amados, esses homens não iam deixar Jesus subir lá na tribuna e falar, ouçam aqui o que eu vou pregar agora. Em verdade, de verdade eu vos digo. Não, eles não queriam ouvir Jesus de maneira nenhuma. Tá bom? Assim é como nós hoje. Os verdadeiros pregadores não são chamados para pregar nas igrejas. Eu também não faço nem muita questão, sabe? E eu que estou aqui, você que está aí, fica na fé que você acredita ter, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Mas vai sabendo você que a fé é um dom de Deus, hein? Um dom. Você tem esse dom? Você tem esse dom? O dom da fé. Assim como outros dons de interpretação, outros dons de falar em línguas ou em outras línguas, né? Outros dons aí de maravilhas, dom de curar, né? A fé também é um dom. Então você só pode ter fé na medida em que Deus te der fé. Não vai passar disso. Tá bom? Mas aqui eu sou apóstolo, hein? Todos têm que me respeitar aqui, hein? Olha, para mim você está cheirando defunto. Porque todos vão morrer. Todos morrerão. E o que você vai fazer com esse apostolado? O que você vai fazer com esse bispado? Com esse pastorado até? O que você vai fazer? Mas quem vai pregar se não for os pastores? Você foi ordenado a pastor
Você está perguntando isso para mim? Sim, claro que foi. A presbítero? Sim, claro que foi. A diácono? Sim, claro que foi. A evangelista? Sim. Sou evangelista até agora. E por isso eu te digo: venha para Jesus, mas venha de verdade. Jesus avistou uma figueira que estava à beira do caminho. Ela estava à beira do caminho. E ele procurou figos nessa figueira e ela só tinha folhas e folhas. Fruto que ele procurou porque ele teve fome, ele queria se alimentar e aquela figueira não pôde ali correspondê-lo. Então ele disse: vai secar. Primeiro porque estava à beira do caminho, então não fica na beira não. Entra no caminho. Entra no caminho, mas entra com tudo. Sabia que nós somos figueiras, né? Somos considerados para Deus como figueiras e devemos produzir frutos, e não só folhas, folhas e folhas. Como prega bem, como canta bem, como sai por aí nas cidades, evangelizando, viajando, já foi até para o estrangeiro. O que você vai fazer lá no estrangeiro? O estrangeiro sabe o evangelho primeiro do que nós aqui, na América Latina. Aqueles estrangeiros europeus e tudo mais, norte-americanos e tudo mais. Viu? Tem uns bambambam aqui saindo daqui abrindo igreja nos Estados Unidos, rapaz. Jesus vai cobrar isso de você, seu idiota. Como é que você se levanta contra alguém que foi abrir uma igreja nos Estados Unidos para falar de Jesus? Você, Malemar, falou de Jesus aqui na sua pátria. Como é que você vai querer falar de Jesus na pátria de outro? Cuidai primeiro dos domésticos da fé. Cuidai primeiro da sua casa. Você quer pôr a igreja por vaidade, para vanglória, para ganhar em dólares. Eu, hein? Como diria aqueles mais jovens, ou como dizem, né? Tô fora. Pois é. Então, vocês vão ficando com essa breve saudação aí, com a graça do Senhor Jesus em vossas vidas, viu? Claro que nem todos podem aceitar o que eu digo, mas aquela porção que lhe tocar, se você quiser aceitá-la, faz muito bem, hein? Mas se não quiser também, eu nada posso fazer. Só Deus pode fazer todas as coisas. Mas assim mesmo, que o Senhor nosso Deus vos abençoe e vos guarde, na unção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.